Olá, meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Univesp, e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Nós sabemos que a docência é uma atividade muito complexa e que ela ultrapassa os limites de ser uma simples transmissão de conteúdo. Ela é muito além disso. A gente sabe que a docência ela envolve o social, o cultural, o institucional. Nós sabemos também que o papel do professor vai muito além dos ensinamentos de sala de aula e sabemos que e muitas vezes esse papel do professor ele é meio estigmatizado, assim, ou é o professor super-herói que veste a capa vermelha e tá ali para salvar, para trazer a redenção para os alunos, ou ele é o culpado pelo fracasso. O aluno não foi bem, é culpa do professor. O rendimento da escola não está sendo legal, é culpa do professor. Então, assim, o nosso trabalho vem para debater essas questões, para explanar isso, para levantar, segundo autores e professores da área que atuam, qual é a imagem do professor. E nós sabemos também que a imagem do professor vai muito da identidade do professor também. Tem muitas características do professor que são pessoais. E também tem aquelas que, digamos assim, são coletivas. Então, essa é a intuição do nosso trabalho, assim, criar uma conversa, uma análise sobre isso, sobre como o professor é visto dentro e fora da escola, da sala de aula. Meu nome é Silmara. O nosso tema do nosso TCC é Representações do Ser Docente, um estudo sobre múltiplas perspectivas. Nesse TCC, eu vou falar sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos. Nos objetivos gerais, vamos analisar como o ser docente é representado sobre múltiplas perspectivas, considerando os discursos acadêmicos, as percepções sociais e as experiências profissionais de educadores, a fim de compreender como essas representações influenciam a identidade, a valorização e o exercício da docência na atualidade. Também gostaria de falar um pouco sobre os objetivos específicos desse nosso tema, do nosso TCC. Os objetivos específicos: identificar as principais representações sociais e simbólicas atribuídas à figura do professor, em diferentes contextos educacionais e culturais. Descrever como essas representações influenciam a construção da identidade docente e a percepção social da profissão. Analisar os impactos dessas representações na prática pedagógica, no reconhecimento profissional e nas políticas profissionais voltadas ao magistério. Então, esses são os objetivos gerais e os objetivos específicos do nosso TCC, cujo tema é Representações do Ser Docente, um estudo sobre múltiplas perspectivas. A justificativa do nosso trabalho traz que o papel do professor em nossa sociedade está passando por muitas mudanças e às vezes é visto de formas diferentes. Às vezes ele é muito valorizado como alguém essencial na formação de cidadãos
e outras vezes é desvalorizado, o que pode prejudicar sua motivação e sua identidade profissional. O estudo é importante porque mostra que a maneira como a sociedade e as políticas públicas veem o professor influencia diretamente como ele é tratado, suas condições de trabalho, sua formação e até mesmo sua remuneração. Quando o professor é retratado de forma negativa ou estigmatizada, isso reforça estereótipos que podem afastar novas pessoas da carreira e diminuir prestígios da profissão. O professor vai além de salários melhores ou infraestrutura, incluindo também reconhecimento simbólico do papel social do educador. Além disso, é importante pensar numa formação docente que seja crítica e humanizada para enfrentar os desafios atuais da profissão. O estudo também busca contribuir com a teoria relacionando diferentes áreas do conhecimento e oferecer subsídios para criar políticas educacionais mais sensíveis às realidades do professor. Assim, podemos promover uma visão mais justa, respeitosa e inclusiva da profissão, fortalecendo a identidade do educador e melhorando a prática educativa. A ideia é repensar como a sociedade enxerga o professor, valorizando sua importância e promovendo condições que reconheçam sua dimensão humana e transformadora. Isso é fundamental para melhorar a educação de forma geral e garantir que os professores se sintam mais valorizados e motivados. Eu sou Silvia Fajonato, do curso de Pedagogia do Polo de Pompeia, e venho falar sobre a fundamentação teórica deste trabalho de conclusão de curso, a representação social da docência e sua influência na identidade profissional, a forma como a sociedade vê o professor e tanto como o próprio professor se vê. Serge Moscovitch e Jean-Claude Abric nos fez compreender essas representações em torno de um núcleo que define significação e estabilidade, cercado por elementos que se adaptam às experiências individuais e contextuais, nos fazendo entender as imagens e estereótipos sobre o professor como professor vocacionado, professor mártir, professor herói. E como ainda essas idealizações e permanência dessas imagens afetam a valorização da profissão e o reconhecimento social do professor. A prática docência como vocação, Arroio problematiza que tal visão situa o professor em um lugar de missão e o desvincula as condições materiais de sua prática, impedindo assim que se reconheça como um agente político que debata sobre as condições da profissão, os salários, a formação e a carga horária e a tomada de decisões. Assim como Paulo Freire, que critica a idealização romântica do professor, sendo essa uma profissão, sim, de prática política, que ensina e aprende com dignidade, sendo aquele que intervém no mundo com responsabilidade e paixão. Dalton, nas suas representações, na cultura e mídia, analisa a presença do professor como uma imagem distorcida, perigosa, porque desconsidera o coletivo, a estrutura e as políticas públicas, ignorando a ausência de recurso, a violência escolar, a desvalorização do salário e sobrecarga de trabalho. A valorização do professor depende de um processo formativo que considere seu saber, sua participação ativa na construção de políticas públicas. Segundo Bourdieu, os professores internalizam expectativas e moldam seu comportamento. E ainda Saviani, que em sua abordagem ressalta que a valorização da representação do ser docente passa necessariamente pela inclusão ativa do professor na elaboração das políticas educacionais. Metodologia.
A presente pesquisa ela tem como principal procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, que consiste no levantamento, análise e interpretação de contribuições teóricas já publicadas, que servem de base para a compreensão do tema investigado. A pesquisa bibliográfica ela é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente por livros, artigos científicos, teses e dissertações, e outros documentos que abordem o tema da pesquisa de forma direta ou complementar, assim permitindo ao pesquisador conhecer o estado atual do conhecimento sobre o assunto e também identificar as lacunas e formular novas abordagens. Essa pesquisa ela foi conduzida por meio de seleção criteriosa de fontes relevantes e atuais que abordem as representações sociais da docência, a identidade profissional do professor e as implicações culturais, simbólicas e políticas dessas construções discursivas. No instrumento da coleta foram utilizados livros, artigos científicos, legislações educacionais e trabalhos apresentados em eventos acadêmicos, principalmente dos últimos 20 anos. Dentre esses conjuntos, serão analisadas obras selecionadas que dialogam diretamente com o objetivo da pesquisa, contemplando tanto autores clássicos quanto os contemporâneos, com o intuito de oferecer um panorama representativo, crítico e fundamentado da literatura sobre o tema. A pesquisa analisada mostra que a imagem do professor é construída social e historicamente, sendo influenciada por fatores culturais, políticos, midiáticos e institucionais. Isso gera uma diversidade de discursos, que tanto enriquecem quanto complicam a forma como enxergamos a profissão docente. Um ponto importante é a persistência de estereótipos, o professor como vocacionado, o altruísta ou até um mártir. Essas imagens, embora pareçam positivas, acabam servindo para justificar baixos salários e más condições de trabalho. Ao mesmo tempo, discursos que desvalorizam a carreira, ligando-a ao fracasso escolar, à perda de status social, também são muito presentes e prejudicam a autoestima dos educadores. A identidade docente, como mostra o estudo, não é algo fixo. Ela se constrói constantemente numa negociação entre o que vem de fora, como a mídia, as políticas públicas e o senso comum, e o que vem de dentro, as experiências, a formação e o cotidiano escolar. A escola é vista como um espaço simbólico de disputas e trocas, onde a voz do professor é constantemente tensionada por diferentes demandas. Já as políticas públicas, embora reconheçam a importância do professor, muitas vezes não se concretizam em ações práticas de valorização e apoio. Um destaque positivo do estudo é o papel das narrativas dos próprios professores. Quando reconhecidas, essas histórias se tornam poderosas formas de resistência, valorizando o saber da experiência e ajudando a reconfigurar a imagem social da profissão. Em resumo, superar estereótipos e construir uma visão mais justa e plural da docência exige um esforço conjunto das políticas públicas, da formação docente, da mídia e do próprio cotidiano escolar. Valorizar a escuta e participação ativa dos professores é essencial para fortalecer a profissão e construir uma educação mais democrática e transformadora. Ao longo da pesquisa, foi possível perceber que a identidade do professor é um campo em constante disputa. Influenciado por discursos contraditórios, em muitos momentos a docência é exaltada como vocação ou missão, mas também é desvalorizada, responsabilizada pelos problemas do sistema educacional. Essas representações, longe de serem neutras, são construídas socialmente e refletem intenções políticas, históricas e culturais. Mesmo com avanços legais e acadêmicos em torno da valorização do professor, ainda predominam visões estereotipadas, como a do educador abnegado, herói solitário ou martim da educação.
Esses discursos impactam diretamente na forma como a sociedade vê o professor, mas também na forma como ele próprio se enxerga. Isso afeta sua autoestima, seu engajamento com o trabalho e até mesmo sua permanência na profissão. Com base na leitura crítica de Paulo Freire, compreendemos que a docência é uma prática relacional, situada em contexto social específico e que precisa ser pensada criticamente. Freire, por exemplo, nos lembra que ensinar e aprender são processos inseparáveis e que envolvem ação, reflexão e transformação. Não existe docência sem discência, e não se transforma a educação sem escutar quem vive a escola todos os dias. Por isso, repensar as representações sociais da docência é essencial para valorizar a profissão de forma simbólica e prática. Isso passa pela criação de políticas públicas que garantem condições dignas de trabalho e formação, pelo respeito e autonomia dos docentes nas escolas e pela valorização de suas vozes como fonte legítimas de conhecimento sobre a educação. Essas pesquisas não esgotam o tema, mas pretendem contribuir para ampliar o debate sobre os desafios da identidade docente e a importância de construir uma imagem mais justa, crítica e realista do professor na sociedade.